Em uma região do Pacífico Norte, há um mar de lixo, criando um cenário triste de poluição ambiental. Um grupo de pesquisa liderado por Sofia Samardou Chris está no local para fazer uma reportagem sobre essa vasta área poluída, conhecida como continente de plástico. Olá família, aqui é Levi e hoje trago para vocês um filme de ficção científica e terror chamado Sob o Mar de Cena de 2024. Sem mais demora, vamos pro recap. De repente, Jed e João chegam, informando a Sofia que conseguiram captar o sinal de um tubarão que vem monitorando há meses, está se aproximando. Eles se apressam, colocam seus trajes de mergulho e pulam na água, enquanto Sofia e Jed monitoram da sala de controle. Os 4 homens se aproximam de algo preso no lixo e logo percebem que é um filhote de baleia cachalote. Chris se aproxima sozinho para verificar e vê uma enorme mordida no animal, quando de repente um tubarão passa rapidamente por ele, assustando-o. Logo em seguida, vários outros tubarões aparecem e começam a rodear o corpo da baleia. Sofia nota que há algo estranho, são apenas tubarões fêmeas ali. Chris percebe um certo nervosismo nos animais e sugere que executem um protocolo de segurança para se afastarem dos animais. Nesse momento, Jade informa que o sinal do tubarão que eles monitoram há meses está se aproximando. Quando a fêmea, que eles chamam de Lilith, chega, ficam chocados ao verem seu enorme tamanho, agora medindo 12 metros de comprimento, enquanto há 6 meses tinha 6 metros. Chris decide que devem sair dali para evitar riscos, mas Sofia insiste que precisam de uma amostra, e relutante Chris concorda. Ele se aproxima do enorme tubarão e coleta a amostra necessária. O tubarão se afasta rapidamente e violentamente, assustando a todos. Porém, o pior ainda está por vir. O tubarão começa a rodear os homens rapidamente e de repente os ataca. Os gritos são ouvidos por Sofia e Jed, que nada podem fazer além de se perguntar o que está acontecendo. Sofia decide agir e corre para a proa do barco, onde vê o sangue manchar a água. Ela pega um lança-pão e mergulha na água para tentar ajudar seus companheiros de equipe. Logo, ela se assusta ao ver o braço de seu marido na sua frente. Sem equipamento de mergulho, ela sobe à superfície para tomar ar e depois mergulhar novamente. Determinada a não desistir, já chorando, ela olha ao redor e vê Lilith se aproximando lentamente. O animal a rodeia um pouco e Sofia, vendo que seria atacada, atira no tubarão quando ele avança. No entanto, o tubarão se enrosca numa rede de pesca que prende a perna de Sofia, arrastando-a violentamente para o fundo. Com a súbita mudança de pressão devido à alta velocidade, os tímpanos dela começam a estourar e ela grita de dor. Decidida a reagir, ela rapidamente começa a cortar a rede que prendia o tubarão. Milagrosamente, ela consegue se soltar e, já sangrando pela boca, chega à superfície, emergindo meio à multidão de lixo. 3 anos depois, à beira do rio Sena, em Paris, 2 jovens estão pescando objetos com imã quando de repente pegam algo que os assusta. É uma bomba. Instantes depois, o esquadrão antibombas da cidade chega, pois os jovens chamaram para entregar o objeto. O policial Adil está dando uma entrevista à imprensa sobre o achado, afirmando que é comum encontrar esses objetos ali e que os garotos agiram corretamente ao chamá-los rapidamente. Logo, eles são chamados de volta à base para uma reunião. Enquanto isso, em um centro de amostras marítimas, um grupo de estudantes está ouvindo uma palestra dada por Sofia. Um dos alunos pergunta maldosamente se é verdade que o grupo liderado por Sofia foi morto por um tubarão. Isso a desestabiliza emocionalmente, e enquanto ela se retira do local, uma jovem chamada Mika, que também estava ouvindo a palestra, a para expressar sua admiração pelo seu trabalho. No início, Sofia a ignora, mas Mika diz algo que chama sua atenção: a tag, o nome técnico que davam ao tubarão Lilith. Mika quer saber onde ela está. Então, as duas seguem para a ONG particular de Sofia, onde encontram seus amigos no local. Sofia conhece bem uma jovem hacker que monitora as tags dos tubarões. Mika pede para que Ben mostre a tag para Sofia, revelando que ela percorreu um longo caminho e estranhamente chegou ao rio Sena em Paris. Sofia afirma que é impossível, pois os tubarões não sobrevivem à água doce.
Ben explica que existem espécies de tubarões que conseguem viver em água doce. E Mika acrescenta que, devido à grande poluição do ambiente natural, o tubarão deve ter se perdido procurando um novo habitat. Mika diz que precisam fazer algo para tirá-la de lá, pois o tubarão pode morrer se permanecer ali. Ela convida Sofia para mergulhar com elas e provar suas habilidades de comunicação com o animal. Indignada com a ideia, Sofia tenta ir embora, mas Mika menciona que na noite anterior, um motorista sofreu um acidente e caiu no rio com seu carro, mas o corpo não foi encontrado. Mesmo assim, Sofia decide sair dali. Já em casa, Sofia pensa um pouco e pega seu notebook para ver alguns arquivos antigos. Ela assiste um vídeo de sua equipe antes da tragédia e, após chorar ao lembrar momentos felizes com seus colegas e marido falecidos, decide verificar novamente a localização do tubarão que acompanhavam e que havia desistido de monitorá-lo. Ela confirma que o tubarão está realmente no rio Sena, em Paris. Naquela noite, Mika e Ben navegam pelo rio Sena e param debaixo de uma ponte para mergulhar. Mika pula na água e começa a procurar pelo tubarão. Ela vê o acidente do carro mencionado a Sofia e nota que na porta do carro há vários buracos que parecem uma grande mordida de tubarão. Ben afirma que precisam sair dali. No entanto, Mika decide soltar a corda para continuar pessoalmente. Nesse momento, ela se assusta com algo passando rapidamente pelo seu lado, mas é pega pela polícia, que a leva embora, enquanto Ben foge. Sofia chega e vê de longe o que aconteceu, enquanto Mika é levada para a delegacia. Os oficiais param numa parte às margens do rio e entregam alguns agasalhos para os 2 sem-tetos que moram ali antes de continuar. Sofia, no seu notebook, rastreia o tubarão e chega ao mesmo lugar onde os policiais estavam com o sem-teto. Ela vê apenas o cachorro latindo para a água e nenhum dos homens a avista. Seu sinalizador alerta que o tubarão está perto, mas se afastando. Mais adiante, ela vê a barbadana do animal se afastando, entendendo que de alguma forma os 2 homens foram pegos pelo tubarão. O dia amanhece e Mika passou a noite na delegacia. A Jill chega e interroga sobre o motivo de estar mergulhando no rio de noite, questionando se era por causa do carro. Ela diz que há tubarão no rio, mas a Jill não acredita e tenta fazer com que ela diga a verdade. De repente, um oficial chega falando sobre uma emergência. Sofia continua rastreando o tubarão e chega a um local onde um pai e sua filha brincavam jogando pedrinhas no rio. Com seu rastreador, Sofia percebe que o tubarão está perto e grita para que a menina se afaste da água. Seu telefone toca e, enquanto atende, a barbadana do tubarão aparece ao fundo. Momentos depois, um policial guia Sofia até onde está Mika e a Jill. Mika diz que foi ela quem pediu para chamá-la e a leva para mostrar algo. Sofia vê os restos de um corpo humano, identificando-o como um dos sem-teto da noite anterior, e afirma que aquilo foi obra de um tubarão. A Jill leva Sofia e Mika ao gabinete da comandante, que não acredita que o homem tenha sido atacado por um tubarão. Sofia insiste em explicando que estão rastreando o animal há algum tempo. A comandante então ordena que verifiquem mergulhando se realmente estão lidando com o tubarão. A Jill se prepara com sua equipe para o mergulho, ignorando os avisos de Sofia para não o fazerem sem usar o rastreador dela, que poderia localizar o tubarão à margem. Após a assistência de Sofia, consegue acompanhar a equipe no barco para usar seu rastreador, enquanto Jed acompanha na margem. O barco rapidamente chega ao ponto específico rastreado. A Jill prepara sua equipe para o mergulho, mas Sofia nota que o tubarão está parado a alguns metros dali. Ela comenta que devido à profundidade do rio, que não passa de 3 metros, eles deveriam ver o animal. A Jill, cético, diz que talvez não haja nenhum tubarão ali, e a equipe, confiante, mergulha na água. Mais à frente, a equipe se assusta ao encontrar um grande peixe morto com um lado parcialmente devorado, aumentando a tensão. Enquanto a equipe continua explorando, Mika toma uma decisão arriscada. Ela pede a Ben que apague o sinal do rastreador do tubarão, temendo que os agentes o matem. Relutante, Ben apaga o sinal e o tubarão faminto desaparece do rastreador. O tubarão começa a rodear a equipe, mas não ataca. Com medo do que possa acontecer, Sofia pede para puxarem a corda e trazerem os oficiais de volta para o barco. Felizmente, ninguém se fere,
mas os oficiais afirmam ter sentido algo grande lá embaixo. A Jill verifica a gravação do sonar e percebe que realmente havia algo grande e que era um tubarão enorme. Suspeitando de Sofia, ele a acusa de ter colocado sua equipe em perigo, achando que ela fez o sinal do animal desaparecer. Chateada, Sofia sai do barco com o nariz sangrando. Ao sair, vê Mika observando de perto, que logo sai correndo. Achando a atitude estranha, Sofia a segue até a sua sede. Lá, Sofia repreende Mika por ter apagado o sinal, mas Mika se exalta, acusando Sofia de ser culpada pela morte de sua equipe. Sofia, afetada pelas memórias do passado, diz a Mika para ficar fora daquilo. A Jill tenta convencer a comandante a fechar as reclusas e interditar a navegação para capturar o tubarão, mas ela se recusa, pois faltam alguns dias para o teatro, um esporte de natação local, e jornalistas do mundo inteiro foram convidados para cobrir as Olimpíadas do Rio Sena. Ela decide dobrar o efetivo e colocar uma equipe de vigilância. No mesmo dia, Mika faz uma transmissão ao vivo em sua rede social, falando sobre o tubarão no Rio Sena e a necessidade de salvá-lo. Ela destaca a má influência humana no mundo animal e a urgência de mudar essa situação. Nesse momento, a Jill encontra Sofia e pede desculpas por ter sido rude com ela anteriormente. Eles vão falar com a prefeita da cidade sobre como proteger as pessoas durante as Olimpíadas. Já no gabinete da prefeita, eles tentam convencê-la a cancelar as competições no Sena por causa do tubarão, mas ela recusa, dizendo que muito dinheiro foi investido no evento e ordena que deem um jeito de se livrar do animal. Sofia e a Jill e a comandante se preparam para capturar o tubarão. Como perderam o rastreador do animal, Sofia sugere atraí-lo para entre a ponte de Sully e a ponte de Austerlitz, onde poderão sedá-lo e levá-lo num tanque até a inclusa de Porto Arsenal, para que o Instituto Oceanográfico cuide do resto. Com um plano traçado, todos entram em ação rapidamente, enquanto Sofia mostra a Jill o procedimento de sedação do animal. Ben chega e chama por Sofia. Ben revela que o tubarão Lilith está nadando pelas antigas catacumbas abaixo da cidade. Ela está ali sem Mika saber, pois acha que Mika está ficando louca querendo guiar o tubarão até o mar usando um sonar. Ben explica que conseguiu reativar a tag localizadora do tubarão e mostra a Sofia como fez isso. Eles confirmam que o animal está nas catacumbas. Ben também revela que Mika já está lá com vários outros ativistas que a conseguem. Já anoitecendo, Sofia e a Jill se dirigem para o local com uma equipe policial. A equipe chega à entrada das antigas catacumbas e entra por um acesso danificado, pelo qual Mika e os demais também entraram. Nesse momento, Mika e os ativistas se preparam para agir. Ben está lá e tenta convencer Mika a desistir, mas ela está decidida. Eles lançam um sonar na água para fazer a varredura da área e Mika entra na água. A Jill, Sofia e os policiais localizam os ativistas e a Jill, após pedir reforços pelo rádio, organiza a equipe para retirar todos dali sem causar tumulto. Enquanto a Jill orienta todos a saírem, acompanhando os policiais, Sofia pede a Mika que largue o sonar e saia da água imediatamente. Mas antes que ela possa fazer qualquer coisa, o tubarão chega e nada ao redor de Mika lentamente. Todos se surpreendem quando vem uma segunda barbatana menor, deduzindo ser o filhote de Lilith. O filhote parece inofensivo e se aproxima de Mika, que até o toca. Mika afirma que eles precisam de ajuda e diz que os tubarões são inofensivos, apesar dos insistentes pedidos de Sofia para Mika sair da água. A garota se recusa. Nesse momento, os tubarões se agitam e nadam rapidamente para baixo. Sofia grita para Mika sair, avisando que o tubarão vai atacar, mas Mika permanece na água. Em um momento tenso, a Jill pula na água para tentar tirar Mika dali, mas ela se afasta. Nesse instante, ela é abocanhada pelo grande tubarão, que a devora junto com seu filhote. Todos entram em pânico e começam a sair desesperadamente do local. Algumas pessoas perdem partes de seus membros, enquanto outros continuam a correr. No caos, Ben acaba caindo e levando uma ajoelhada na cabeça, desmaiando e começando a se afogar. Quando um dos policiais é pego, a Jill tenta acertar o tubarão com sua arma, mas sem sucesso, e seu amigo é arrastado. O policial consegue emergir de volta,
mesmo com um dos braços arrancados, e tenta segurar a mão de seu colega, mas logo é abocanhado novamente e levado. Várias pessoas conseguiram sair vivas e vão para o hospital. Vendo tantas pessoas feridas, Sofia relembra momentos sombrios do passado. A Jill tenta confortá-la, mas um oficial chega pedindo que eles o acompanhem. Eles voltam ao local do acidente e veem que um filhote de tubarão está morto na água. No laboratório, Sofia analisa o corpo do animal e comenta que ele se adaptou à água doce. Quando questionada sobre o que o animal estaria fazendo em Paris, Sofia diz que os tubarões estão usando as catacumbas da cidade como um local seguro para procriar e se alimentar. Voltando para o mar depois, ela completa dizendo que Paris é uma das poucas cidades a oferecer esse ecossistema. Sofia suspeita de algo. Ao abrir a barriga do animal com um bisturi, fica chocada ao descobrir que ele está prenho. Ela afirma que o tubarão, com base em sua dentição, tem pouco mais de 2 meses, o que é inacreditável. Sofia explica que o animal se reproduz por paternogênese, ou seja, não precisa de um macho para procriar. Ela conclui que estava enganada sobre a espécie de Lilith, dizendo que é uma espécie totalmente nova e que, se não eliminarem esses tubarões, eles continuarão a se reproduzir e colonizar os oceanos indefinitivamente. No gabinete da prefeita, eles discutem o ocorrido. A prefeita diz que estão a menos de algumas horas da competição de triatlo e não sabe o que dizer à imprensa. Sofia se exalta com a indiferença da prefeita e insiste que as competições precisam ser canceladas. A prefeita, irritada, manda que tirem Sofia de seu gabinete e informa aos policiais que o exército cuidará da segurança. Mais tarde, já na entrevista, a prefeita fala e responde sobre o suposto tubarão no rio Sena, mas não deixa claro que ele realmente existe ou não, abafando completamente o terrível caso ocorrido anteriormente. Tomando café, a comandante, o Adil, a Sofia e a equipe policial se queixa de toda a situação. No entanto, Adil e Sofia não querem desistir. Eles decidem agir e reúnem toda a equipe policial, incluindo a comandante, para discutir um plano. Após a concordância de todos, Sofia mostra o que devem fazer e a Jill apresenta 2 colegas especialistas em explosivos, explicando como será a execução do plano. Eles começam a entrar em ação com vários equipamentos, inclusive bombas que serão adicionadas e terão pouco tempo para deixar o local antes da explosão. A Jill e Sofia pulam na água no local do acidente, onde acreditam estar o ninho principal. Eles vão até o fundo e seguem por uma passagem estreita, levando um propagador de ondas sonoras que emite um som de tubarões para mantê-los em um lugar. Enquanto isso, às margens do rio Sena, vários soldados do exército redirecionam algumas pessoas e outras patrulham nas águas. Enquanto os nadadores da competição se preparam para começar, muitas pessoas estão ansiosas pelo início da competição, sem fazer ideia do perigo que correm. A prefeita chega ao local e continua afirmando à imprensa que não há o que se preocupar sobre tubarões no Sena, que tudo está em total segurança. A Jill e os outros chegam ao local especificado e pedem confirmação de posição da equipe no barco acima. Eles estão um pouco atrasados e pedem mais 2 minutos. Lá embaixo, o clima fica cada vez mais tenso e a Jill decide iluminar tudo. Para o total espanto de todos, eles veem que não são um tubarão, mas centenas deles. Essa nova situação foge muito do esperado por eles, mas não tem outra escolha a não ser continuar. Enquanto isso, a prefeita dá a largada na competição de triatlo e centenas de nadadores pulam nas águas do rio Sena, sem saber o imenso perigo que correm. Sofia se aproxima do centro do ninho e aciona o propagador sonoro. Enquanto a equipe acima entra em ação, eles vão abrir uma passagem lateral para que a Jill e Sofia possam fugir do ninho com tempo suficiente, o que não seria possível se tentassem voltar pelo caminho que vieram, pois seriam mortos na explosão. No entanto, Sofia percebe que o tubarão-mãe não está no local. Um dos especialistas termina de instalar as bombas
E então as coisas começam a sair do controle. Subitamente, ele é atacado e devorado por vários tubarões, e o controle das bombas cai da mão do pobre homem. Sofia pede ao restante da equipe que não façam movimentos bruscos. Um dos oficiais, achando que não tem escapatória, decide acionar a bomba, mas também é morto por vários tubarões. Agora, restam apenas Sofia e a Jill. Sofia pega um propulsor e arrasta Jill o mais rápido que pode para se afastarem do local. Quando então as bombas explodem, lançando-os violentamente para fora. Os dois oficiais sentem a explosão e ficam angustiados, esperando a equipe de Mikuto aparecer. Um momento se passa, de repente Sofia emerge puxando a Jill. Eles puxam a Jill para o barco, mas Sofia, por motivo algum, decide voltar. Ela olha para a saída destruída quando de repente é surpreendida por Lilith, que ainda está viva e sai por entre os escombros. O animal a ignora e segue para outro lugar. Sofia volta desesperada, avisando aos outros que Lilith escapou. De repente, o novo animal salta da água e com uma força bruta lança ao ar o barco com a equipe. Todos caem na água e logo o tubarão furioso devora outro membro da equipe com uma bocanhada, partindo o outro brutalmente ao meio. Nesse momento, a Jill e Sofia conseguem chegar ao barco virado e subir nele, procurando o mínimo de segurança possível. Eles veem o tubarão passar indo para onde estão os nadadores, sendo atraído pelo barulho do bater das pernas e braços deles. A criatura arrasta consigo a rede guia da competição, tornando sua localização notória. Com isso, a Jill e Sofia decidem seguir o animal para de alguma forma avisar todos os nadadores sobre o terrível perigo. Eles se aproximam rapidamente dos nadadores e começam a abocanhar um de cada vez nas margens. Os juízes da competição veem o animal e sinalizam para todos, causando um desespero generalizado. Na margem, as pessoas ficam em choque vendo a cena e a imprensa filma tudo enquanto Lilith banqueteia com a comida fácil. O exército chega e começa a atirar onde imaginam que o tubarão está, enquanto o comandante ordena para cessarem fogo devido ao perigo de bombas no local. A Jill e Sofia, ainda longe, também gritam para que parem de atirar, sem sucesso. O tubarão, com sua grande velocidade, consegue evitar ser acertado pelos tiros. A Jill e Sofia são retirados da água, quando em meio a muitos tiros dos oficiais do exército, uma bala acerta um local onde havia várias antigas bombas da Segunda Guerra Mundial, colocadas ali pelos alemães. Inevitavelmente, uma delas explode, gerando uma reação em cadeia que explode as bombas próximas. Inúmeras explosões maciças acontecem rapidamente, destruindo a ponte e gerando grande pressão na água, além de lançar tampas de bueiros para o alto. Isso também gera uma enorme tromba de água, que arrasta todos e tudo à margem do rio, incluindo a prefeita e algumas outras autoridades locais. No entanto, o pior se revela agora, pois toda a área adjacente foi parcialmente inundada devido à destruição da contenção do nível das águas. Isso pior ainda, mais quando Sofia nota que o pesadelo com os tubarões não acabou, pois vê vários tubarões nadando por todos os lados, enquanto a cidade está agora sob as águas poluídas do Sena. E é isso aí, família. Aqui é Levi, esse foi Vivendo Filmes. Valeu em nós. Fui.